Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos convidar os irmãos para adorar o Senhor nesse instante, para louvar a Deus. Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós dedicamos esse instante ao Senhor de louvor. Nós dedicamos esse momento ao Senhor como adoração. Recebe, Deus, nossa adoração, nosso louvor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus é que oramos a Ti, confiando e entregando nas Tuas mãos a nossa vida. No nome santo de Jesus. Amém. A Ti, Senhor, nos entregamos. A Ti, Senhor, nós levantamos nossas mãos em total rendição a Ti. Reconhecemos que é Senhor, é soberano, Altíssimo. A Ti, Senhor, nos entregamos. A Ti, Senhor, nós levantamos nossas mãos em total rendição a Ti. Reconhecemos que é Senhor, é soberano, Altíssimo. Mais uma vez declara de Senhor. A Ti, Senhor, nos entregamos. A Ti, Senhor, nós levantamos nossas mãos em total rendição a Ti. Reconhecemos que é Senhor, é soberano, Altíssimo. Diga ao Senhor agora que tudo está nas mãos dele. Tudo está em Tuas mãos, o nosso lar, nossos filhos, nossa nação. Lembra-te, Senhor, somos Teu povo. Lembra-te, Senhor, somos Teu povo. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, somos Teu povo. Sara. Sara-nos, Senhor, somos Teu povo. Essa próxima canção fala sobre nos rendermos ao Senhor. Às vezes nesse momento de dificuldade, às vezes nos momentos de dificuldades da vida da gente, a gente quer sempre ter uma saída ou busca uma bênção e um milagre de Deus. Mas na verdade o maior milagre já foi feito lá na cruz com a entrega de Jesus. Ele é nosso maior presente. Eu acho que isso é louvar a Deus negando a nós mesmos, né? Aquilo que precisamos, as nossas necessidades,
E isso de fato é reconhecer que Cristo é o centro de todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Não há maior milagre que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que sua entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando a tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, mostrados a ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, para que enchas o templo, que é o nosso coração. Não há maior milagre que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que sua entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando a tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, prostrados a ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito mais uma vez? Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Prostrados a ti, nos rendemos com ações de graça,
agora. Tudo se apaga. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do seu resplendor. Mais uma vez. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Mostrados a ti, nos rendemos, Senhor, Ações de graça. adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Não há maior milagre que Jesus Cristo. Boa noite, amados. Paz seja com todos. É uma alegria poder me dirigir a todos vocês em mais essa oportunidade para partilharmos da Sagrada Escritura. Nesta noite nós vamos meditar naquilo que está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 10 ao 17. Nós vamos aprender nesta noite sobre o dever de toda a membresia da igreja, de todos aqueles que servem ao Senhor, o dever do exercício do pastoreio por parte de cada um deles. Vamos ver aqui a diferença entre pastoreio e pastorado e vamos ver o ensino tanto do pastoreio quanto do pastorado aqui nestes versos do 10 ao 17. Vamos focar um pouco mais sobre o exercício do pastoreio, porque esse é o tema da nossa mensagem. O exercício do pastoreio é para todos, ok? Mas antes quero convidá-los para juntos orarmos. Se você puder, por favor, incline a sua cabeça neste momento. Meu Pai querido, meu Pai amado, me dirijo ao Senhor agora, pedindo e buscando em Ti a Tua graça sobre este momento, sobre a minha vida, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos para transmitir com fidelidade a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um destes que me ouvem agora e me assistem, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra de fato é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Sua palavra tem transformado as nossas vidas. Que possamos nesta noite aprender um pouco mais através da Sua palavra, no que diz respeito ao exercício do pastoreio, sendo este um dever de todos aqueles que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. Sejam eles velhos, sejam eles novos, até mesmo crianças, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ensina então. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, queridos. Os versos que vamos ler estão entre o de número 10 ao verso 17 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas antes, eu quero ver aqui com os irmãos a definição de pastoreio e também a definição de pastorado, tá? Essa definição não é minha, eu ouvi essa definição já faz um bom tempo, eu achei ela muito correta, acima de tudo, bíblica. Então, preparei esta mensagem, tendo como base essas definições, não é? Para que possamos juntos aprender sobre essa necessidade, meus amados, de todos mesmos
exercerem dentro da comunidade, também fora dela, o pastoreio, ok? Vamos lá então. A definição primeiro de pastorado. Pastorado é uma função de um oficial, requer uma formalidade, imposição de mãos, é um ato solene. Ele vai exercer um ofício dentro da igreja, ele vai exercer uma liderança espiritual sobre esta igreja. Isto é o pastorado, que também abrange o pastoreio, que vou ler daqui a pouquinho. Então, quem exerce o pastorado? O pastor da igreja, ok? E quem deve exercer o pastoreio? O pastor da igreja e também toda a igreja, ok? O que é então pastoreio? É o exercício do cuidado das ovelhas. Este é um dever de todo crente, homens, mulheres, jovens e até mesmo das crianças, ok, queridos? Então, como disse, nós vamos aprender isso aqui nestes versos a partir do 10 até o 17. Vamos fazer a leitura deles agora. Acompanhe aí comigo, por favor, em sua Bíblia. Começa assim o verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus por estas palavras do apóstolo Paulo. Meus amados, como vocês já sabem, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e ele só sai dali por ordem de Nero para ser morto. Sendo então a sua última carta, estas são as últimas instruções que ele dá a Timóteo em relação aos vários aspectos do ministério e a todos os desafios do ministério pastoral, do exercício do ministério pastoral. Mas como falei há pouco, nós vamos encontrar aqui também o ensino sobre o exercício do pastoreio, que é um dever de toda a comunidade cristã, ok? Eu dividi em 3 partes. A primeira dela vai do verso 10 ao verso 12, e eu quero ler novamente aqui para os irmãos. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando olhamos para estes versos aqui, eu quero apenas falar um pouquinho sobre do verso 1 até o verso 9, não falando dos versos, mas fazendo um resumo deles para que os irmãos possam entender melhor o que está acontecendo aqui neste capítulo 3. Quando olhamos do verso 1 ao verso 9, Paulo ali, ele vai apresentar a extrema corrupção dos últimos tempos. Lembrando os irmãos que quando não somente Paulo,
mas o apóstolo Pedro, outros apóstolos, citavam sobre esta questão dos últimos tempos. Eles tinham em mente que os últimos tempos já estava acontecendo no tempo deles. Aquele já era os últimos tempos. E eles não estavam errados nisso, porque de fato os últimos tempos se inicia a partir da ascensão de Cristo Jesus. Ali se dá início, podemos dizer assim, dos últimos tempos. O que aprendemos com isso? Se eles já tinham esta verdade em mente, quem dirá nós, meus amados? Passado aí quase 2000 anos que esta carta foi escrita, estamos ainda muito mais próximos da volta do Senhor e devemos nos atentar a todos os sinais que já têm acontecido e que isso deve nos levar realmente a nos aproximarmos ainda mais da palavra do Senhor, a nos voltarmos a ela, nos debruçarmos a cada dia sobre ela, para aprendermos, para sermos transformados pelo poder dela, para nos tornarmos maduros na fé e assim exercermos com fidelidade o exercício do pastoreio, cuidando dos nossos irmãos, principalmente dos mais novos na fé. Ok? Muito bem. Do verso 1 ao verso 9 também, Paulo vai retratar tudo aquilo que flui do coração pecaminoso do homem, que ama muito mais o seu ego do que a Deus. Diante destas palavras é que Paulo, no verso 10, olha para Timóteo e vai mostrar a ele que ele deve ser o oposto daquilo, o contrário, total do estilo de vida destes homens corruptos, desses homens que amavam mais o seu ego do que a Deus. Por isso ele começa assim, tu, porém. E ele vai apresentar aqui e lembrar Timóteo de que Timóteo foi uma testemunha da vida de Paulo. Timóteo andou com Paulo, Timóteo aprendeu diretamente com o apóstolo Paulo, Timóteo viveu algumas experiências com o apóstolo Paulo, e por isso é que ele relata aqui, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, como já lemos. Então, nesses 3 versos, o que nós encontramos aqui também, claro que encontramos outros ensinos, mas o que eu anotei aqui é o seguinte, irmãos. A partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai exortar Timóteo a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Esta exortação também serve para todos nós, amados, para toda a igreja do Senhor. Devemos sempre perseverar no ensino da Sagrada Escritura. Devemos testemunhar aquilo que temos aprendido através da nossa vida em todos os lugares. Testemunhar esta verdade que tem transformado a nossa vida, ok? Devemos tomar para nós também essa exortação de Paulo, que devemos perseverar na sã doutrina e na pregação deste Evangelho. Assim, de um para com o outro dentro da nossa comunidade, como também evangelizando as pessoas que ainda não conhecem, não tiveram um encontro real com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas seguindo aqui, no verso 10 ao verso 12, que já lemos, a ideia sugerida aqui é que Timóteo deveria olhar para Paulo e ter o apóstolo Paulo como um modelo para a sua vida. Ok? Nós vamos ver essa ideia aqui de ter o apóstolo Paulo como modelo numa outra passagem também, que Paulo pede aos seus ouvintes que olhem para ele e sigam o seu exemplo. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Filipenses 3,17, 1 Coríntios 4,16. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim, escrevendo aos Filipenses: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vou ler mais uma vez. Irmãos, sede imitadores meus, e observai
os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, esta mesma ideia está aqui também na carta de Paulo, aqui no capítulo 3, verso 17. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Nós vamos ver esse mesmo ensino na carta escrita aos Hebreus. Vamos ver aqui o que o escritor aos Hebreus relata, Hebreus capítulo 6, verso 12, meus amados, que é a mesma ideia. Essa ideia de seguir um modelo, seguir alguém que serve como modelo para nós. Capítulo 6 da carta aos Hebreus, verso de número 12. Diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Glórias a Deus por isso. Não é? Nós vamos voltar aqui para 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 10 ao 12. Muito bem. Então, a ideia sugerida aqui é esta, de que Timóteo deveria olhar para Paulo, para o seu estilo de vida, como ele agiu e reagiu diante de perseguições, diante de lutas, no seu modo de ensinar, no seu modo de viver, no seu modo de vida de oração. Tudo isso Timóteo acompanhou e Paulo está dizendo agora que ele deve seguir este modelo. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que nós também precisamos ter um estilo de vida que sirva de modelo para estas pessoas que são principalmente novos convertidos na igreja, mas também nós vamos ver que devemos ser este modelo dentro do nosso lar. Não é o lar de todos que são crentes em Cristo, que todos ali servem ao Senhor. E esta pessoa deve ser este modelo para eles também. Mesmo eles ainda não servindo ao Senhor, ele deve ser este modelo em todos os lugares, dentro do seu lar, no trabalho, na igreja, ok? Nós podemos observar também aqui, irmãos, se olharmos lá para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, onde Paulo diz assim a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4, 12. Então, aqui nessa que é a segunda carta de Timóteo, estamos estudando aqui o capítulo 13, do verso 10 ao 17, nos 3 primeiros versículos, do 10 ao 12, Paulo se apresenta como este modelo. Mas na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ele já pede para Timóteo ser um exemplo para aqueles que ouvem ele. Por isso, esta ideia que passei há pouco aos irmãos, de que todos nós devemos ser este modelo. E quando então nós vivemos como aqueles que de fato obedecem à Sagrada Escritura, de fato servem ao Senhor com fidelidade, amam verdadeiramente a sua palavra, têm negado aos desejos carnais, têm se voltado a cada dia pelo poder de Deus já manifesto em nossa vida, se submeter a esta verdade, queridos. Assim nós poderemos ser este modelo, este exemplo para outros, como Paulo, pede a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, verso 12, que ele seja esse exemplo para os fiéis, ok? Então, aqui nós podemos observar também, eu quero ler com os irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, lembrando apenas os irmãos, é um texto que Paulo também pede àqueles amados que sejam seus imitadores. Veja, sede meus imitadores, mas aqui é que está um ponto que eu quero tratar com vocês agora. Como também eu o sou de Cristo.
Então, diante de tudo que eu estou falando até agora, de que Paulo exorta aqui nos versos 10 ao verso 12, exorta a Timóteo a que siga o seu exemplo de vida, que tome ele como modelo, e vimos isso quando Paulo escreve aos Filipenses, vimos isso também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, vimos isso em Hebreus, capítulo 6, verso 12. Paulo é aquele que ele serve de exemplo, seguindo o exemplo maior, que é de Cristo, como acabamos de ler, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O nosso exemplo maior sempre será Cristo Jesus, ok? Ele é o nosso alvo, ele é o nosso exemplo. Então devemos sempre nos espelhar primeiramente em Cristo. Porém, meus amados, como vimos o escritor aos Hebreus falar, que aqueles que de fato têm fé no Senhor e vivem essa fé, eles servem de modelo para outros. Se o nosso estilo de vida é um estilo de vida de quem de fato tem fé em Cristo Jesus e vive esta fé na prática, nós servimos então de modelo, de exemplo para outros. Observe bem a sua vida. Seja realista com você mesmo. Se há algo, e certamente há na sua vida e na minha, que precisa ser corrigido, que precisa ser mudado, tomemos como exemplo estes homens de Deus. Tomemos como exemplo o próprio, e é o maior exemplo, como acabei de dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas tomemos como exemplo a vida de Paulo, de Pedro, de João, destes homens de Deus que estão na palavra de Deus e que conhecemos através da Sagrada Escritura o seu estilo de vida. Tomemos como exemplo o estilo de vida deles, mas não só deles, de homens e mulheres do nosso tempo, homens e mulheres fiéis a Deus, tementes ao Senhor, que servem de fato de exemplo de vida para cada um de nós. E a partir disso, sejamos nós este exemplo de vida. Daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver o poder desta palavra nos transformando, nos habilitando, nos aperfeiçoando, para que de fato, irmãos, sejamos estes que exercem o pastoreio, que exercem o cuidado para com os outros, que é o que eu li para vocês no início, a definição de pastoreio. É o exercício do cuidado das ovelhas, e este é um dever de homens, mulheres, jovens e crianças dentro da igreja. Mas esse exercício só pode ser praticado, queridos, por aqueles que foram e têm sido a cada dia transformados pelo poder deste Evangelho, da Palavra de Deus, que traz esse amadurecimento a cada um de nós, e vamos ver isso lá no verso 16 e 17, daqui a pouquinho, ok? Continuando aqui, queridos, vimos então do verso 10 ao verso 12, que a ideia sugerida aqui é de que Timóteo tomasse Paulo como exemplo, como modelo, como vimos também em outras passagens da Bíblia. O verso 14 e 15, vamos lê-los novamente, diz assim: vamos aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu não quero pular o verso 13, tá? Acompanhe aí comigo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Né? Este verso aqui mostra que o estilo de vida destes homens que eu citei no início, que são os homens citados do verso 1 ao verso 9, né? Paulo apresenta ali a extrema corrupção desses últimos tempos. Ele mostra que esses homens, como eu já disse aos irmãos, são estes que amam mais ao seu ego do que a Deus. Esses são incapazes, meus amados, claro, de cuidar
dos outros, de exercer o pastoreio. Pior ainda, meus amados, eles, como Paulo relata aqui, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles acham que é vantagem viver desta maneira, mas a Bíblia sempre vai mostrar a desvantagem de andar longe dos caminhos do Senhor. Que não venhamos seguir o exemplo destes homens que Paulo apresenta aqui como perversos e impostores, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que sigamos o exemplo daqueles que são fiéis a Deus, ainda que isto nos traga sofrimento, que é o que vimos aqui no verso de número 12, voltando lá um pouquinho. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, estes homens que acabei de citar, que são ímpios, né? Eles não vivem de forma piedosa, eles não têm prazer na palavra do Senhor, eles não têm vida de oração, eles não têm vida de meditação na palavra, muito menos de serviço ao Senhor. Mas aqueles que se dispõem, que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, Paulo diz, serão perseguidos, como ele citou anteriormente que ele passou por grandes provações, por perseguições, ok? Então, meus amados, nós já vimos que devemos tomar o exemplo, né, de homens fiéis e ser também exemplo, para assim podermos exercer o pastoreio. E agora vamos ver do verso 14 ao verso 15, 3 lições preciosas aqui. Na verdade, são 3 perguntas que eu coloquei. E a primeira, nós vamos encontrar aqui, essas 3, na verdade, do verso 14 e 15, a primeira pergunta é: o que é que Timóteo aprendeu? De quem ele aprendeu? E quando foi que ele aprendeu? Nós vamos ver com auxílio de outros versículos que vou citar daqui a pouco. Eu vou responder aos irmãos essas 3 perguntas e elas nos trazem lições preciosas. A primeira dela, então, o que foi que ele aprendeu? Isso está aqui no verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Perdão, verso 15. E que desde a infância sabes o quê? As sagradas letras. Aqui, sagradas letras é um termo técnico que Paulo usa para descrever a Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus. Então, a primeira pergunta, o que é que ele aprendeu? Ele aprendeu as sagradas letras, ele aprendeu a palavra de Deus. A segunda pergunta é, de quem ele aprendeu? Isso nós podemos ver primeiramente lá em Atos, capítulo 16, verso de número 1. Se você voltar um pouquinho aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Daqui a pouco nós vamos ver o nome, né, desta judia aqui, que é a mãe de Timóteo, citado aqui, né, filho de uma judia, e o ponto está aqui. Crente, ela era alguém que se converteu ao Evangelho. A Bíblia não diz o mesmo sobre o pai dele, né? Apenas isso, mas de pai grego, ele não era convertido. Então, de quem ele aprendeu? Nós podemos já observar por esse texto da sua mãe, que era crente em Cristo. Mas não foi só dela, ele aprendeu também com a sua avó, e podemos ver isso lá, aqui mesmo nessa carta de Paulo, 2 Timóteo, mas no capítulo de número 1. Se você for lá comigo, capítulo 1, verso de número 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha só agora. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd. Então, como eu disse, ele não aprendeu só da sua mãe, que era crente. Nós vamos ver aqui o nome da mãe dele agora, que lá é citado apenas, né? Um discípulo do Senhor, chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente. E aqui mostra que ele adquiriu esta fé por meio do ensino da sua avó
Lloyd, né? Uma fé que não é fingida, uma fé que é genuína, e é assim que deve ser a nossa fé. Lembrando aos irmãos que esta fé genuína é gerada pela palavra genuína de Deus. Se a palavra de Deus é distorcida, se a palavra de Deus ela não é ensinada corretamente, esta palavra não pode gerar fé. A palavra de Deus que gera fé é a palavra genuína quando é ensinada da forma que de fato ela é, ok? Por isso que aqui ele usa essa expressão. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. É uma fé genuína, uma fé verdadeira. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Então, aquela judia crente, esta senhora aqui, Eunice, a mãe de Timóteo. E estou certo que também em ti, né? Ok, amados? Então, nós aprendemos aqui o que foi que ele aprendeu, que está no verso de número 15, ele aprendeu as Sagradas Letras, que é a Sagrada Escritura. De quem ele aprendeu? Ele aprendeu da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e aprendeu futuramente com o apóstolo Paulo, que o discipulou e que futuramente, né, encaminhou ele ali, como é registrado, também aprendemos na carta que Paulo escreve a ele, pela imposição das mãos do presbitério, ele recebe ali, ele é enviado para consagrado no ministério pastoral, ok? Então, o que foi que ele aprendeu? Já vimos que foi as Sagradas Letras. Ele aprendeu com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice. Quando foi que ele aprendeu? Isso também está no verso de número 15. Então, volte aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E que desde a infância. Quando, então? Desde pequenino. Então, irmãos, com essas 3 perguntas, nós podemos aprender 3 lições, né? Primeiro, o que ele aprendeu? As Sagradas Letras. Nós precisamos constantemente estudar a palavra de Deus, amados, para que estejamos a cada dia aprendendo mais sobre as Sagradas Letras. A cada dia mesmo. Ok, querido? Gaste mais tempo. Tenho falado sempre isso com os irmãos. Gaste mais tempo se debruçando sobre as Sagradas Letras, Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, para que você possa aprender mais da palavra de Deus, para que esta palavra te torne a cada dia mais maduro, para que assim você e eu possamos exercer com mais fidelidade o exercício do pastoreio, que é o exercício do cuidado das ovelhas, que tanto precisam deste cuidado, queridos. Segundo, né, de quem ele aprendeu, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Nós vimos lá em Atos capítulo 16, verso 1, que a Bíblia cita que ele era filho de um homem grego, que não era convertido. Nós observamos pela nossa própria igreja, isso se dá na maioria das igrejas. O maior número de crentes que tem ali é de mulheres, são irmãs. Essas irmãs são mães, são avós, não é? E muitas delas, ou algumas delas, depende da igreja, não têm os seus maridos convertidos, como as outras irmãs. Então, é como no caso aqui da Eunice. Só que isso não impediu, irmãos, da Eunice ensinar a Timóteo, seu filho. Foi o que vimos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que elas transmitiram a ele, pelo ensino da palavra, esta fé não fingida. Ele aprendeu com elas. Veja, você precisa, enquanto mulher, seja você já avó ou mãe, e sendo crente em Cristo, você precisa saber que é o seu dever ensinar os seus filhos, ensinar os seus netos. Quanto mais você aprender da palavra de Deus, mais bem preparada, minha irmã, você estará para ensinar os seus filhos ou os seus netos. Veja, este menino, quando Paulo fala sobre ele, ele diz que ele tinha uma fé não fingida, que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice.
Então, se você tem esta fé genuína, é esta fé que você vai transferir através do ensino da Sagrada Letra aos seus filhos e aos seus netos. Isso serve para nós também, pais e avós, que somos homens convertidos. Devemos transmitir, ajudar a esposa a transmitir esta palavra aos nossos filhos e aos nossos netos, ok? E por último, quando foi que ele aprendeu? Como vimos aqui no verso de número 15, que desde a infância. Então, não espere seus filhos crescerem para que você possa ensinar a eles a palavra de Deus. Não conte só com o culto infantil que temos na igreja. É o seu dever. Nós vimos isso já no início. É o dever de todo crente, seja ele homem, mulher, novo ou velho, exercer o pastoreio, que é o exercício do cuidado das ovelhas. Você deve primeiramente cuidar dessas ovelhinhas que você tem aí na sua casa, que são os seus filhos e os seus netos. Timóteo aprendeu as Sagradas Letras desde a sua infância, isso que vemos aqui no verso 15, e que desde a infância sabe as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Seguindo aqui nosso ensino, queridos, nós vamos ver aqui então no verso 16 e 17, agora já finalizando, e vamos ver aqui que a ênfase está nas Sagradas Letras, a ênfase está aqui na palavra de Deus, ok? Acompanhe aí comigo novamente a leitura do 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu falei no início para os irmãos que esta é a última carta de Paulo, ela é escrita a Timóteo, seu filho na fé, seu amado filho, e dando as últimas orientações a este jovem pastor que pastoreava a igreja de Éfeso. Então, além de ser uma instrução no que diz respeito ao exercício do pastorado, também é uma instrução para o exercício do pastoreio. Vamos ver isso aqui também, queridos. Então, nós podemos observar no verso 16 e 17, como já citei aos irmãos, que a ênfase aqui está na Escritura. Volte comigo aí no verso 16, que nós vamos ver algo interessante aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A ideia do termo grego aqui é de que Deus soprou sobre a vida destes homens esta palavra, esta ideia que encontramos aqui no texto grego. Por isso que Paulo diz que toda a Escritura, toda ela, não é uma parte dela apenas, mas que toda a Escritura, ela foi então soprada por Deus sobre a vida destes homens que assim registraram estas palavras. Por isso nós podemos confiar que elas são de fato palavra de Deus. Por isso que eu disse que a ênfase aqui no verso 16 e 17 é na Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui, a partir deste momento, principalmente no verso 17, nós vamos ver a finalidade dela. Nós vamos ver em duas situações essa finalidade. Então, já na sequência do verso 16, Paulo vai dizer que ela é, além dela ser inspirada por Deus, dela ser inspirada, aliás, que é a ideia de que ela foi soprada sobre estes homens, a ideia aqui da finalidade dela agora é que ela serve para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja, amados, nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. Você aí na sua casa tem em suas mãos, quando você pega a Bíblia, aquilo que foi soprado por Deus e que foi registrado por aqueles homens de Deus e que agora nós temos ela em nossa mão para ensinar os nossos filhos,
para repreender eles, para corrigir eles e para educá-los na justiça de Deus. Que maravilhoso isso, meus amados, minhas amadas. Que venhamos nos valer desta palavra, que, como estou enfatizando aqui, que é o que está registrado, é uma palavra inspirada, é uma palavra soprada por Deus, amém? É a palavra de Deus, meus amados. E quando nós instruímos, quando nós ensinamos, quando nós repreendemos, quando nós educamos, na justiça, tendo como base a palavra de Deus, há uma finalidade com isso. E a finalidade é de que estas pessoas se tornem em homens e mulheres maduros na fé. Observe isso no verso 17. A fim de que o homem aqui no sentido genérico, homem e mulher, podemos ler assim, a fim de que a pessoa que serve a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ideia de perfeito aqui é a ideia de que eu já venho falando, a ideia de maduro, como o próprio texto diz, que agora está habilitada para toda boa obra. Nós precisamos, meus amados, ser ensinados, além de ensinar a palavra de Deus, precisamos ser ensinados por alguém se valendo da palavra de Deus, pelos nossos líderes também, um ensinando ao outro, que é o que eu disse desde o início, que é a definição de pastoreio, é o exercício do cuidado das ovelhas, é um cuidando do outro. De que forma? Ensinando a palavra de Deus, para que todos possam ir amadurecendo e assim se tornarem habilitados agora, perfeitos, maduros, preparados para ensinarem um ao outro, para cuidarem de forma correta um do outro, para que quando forem repreender, quando forem ensinar, quando forem exortar, não façam isso tomando como base os conceitos que ele aprendeu na vida, não, mas os conceitos agora que ele aprendeu através da palavra de Deus, ok, querido? Voltando aqui um pouquinho lá do verso 1 ao verso 9, que não lemos, que fiz apenas um resumo deles, os homens eu anotei aqui, quero ler para os irmãos, os homens dos versos 1 ao 9 não amam a palavra de Deus, como já citei lá, mas amam ao seu próprio ego. Nós que fomos salvos por este evangelho, amamos a palavra de Deus. E como Paulo dá ênfase aqui no verso 16 e 17, nós também devemos dar toda a ênfase à palavra de Deus, amar a ela e continuar ensinando os nossos filhos a ela, pastoreando nossos filhos em casa e na igreja, pastoreando um ao outro, e tendo ali o pastor da igreja, exercendo o pastorado, esta liderança espiritual sobre a vida deste povo. Amém, queridos? O verso 16 e 17 também mostra que a Sagrada Escritura é poderosa para fazer de nós, homens e mulheres, piedosos, que é o que vimos lá no verso de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, então é a palavra de Deus que pode nos fazer pessoas piedosas, homens e mulheres piedosos, que irão exercer em seus lares, como já falei, e na igreja, entre os irmãos, o verdadeiro pastoreio. Amém, queridos? Foi uma palavra um pouco mais curta hoje, que você possa guardá-la no seu coração, lembrando que o que vimos aqui do verso 10 ao verso 12, que devemos tomar estes homens de Deus da Sagrada Escritura, homens e mulheres de Deus do nosso tempo, como exemplos para nós, lembrando que o exemplo maior é Cristo Jesus, claro, sempre foi, sempre será. Vimos também no verso 13 que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, eles não servem de exemplo para nós, eles existiam naquela época, eles continuam existindo hoje e continuam inclusive indo a cada dia de mal a pior. Vimos depois do verso 14, verso 15, de quem
o que é que Timóteo aprendeu, que foi as Sagradas Letras, de quem ele aprendeu, que foi da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice e também futuramente com o apóstolo Paulo. E vimos também, só recapitulando aqui, quando foi que ele aprendeu, né? Ainda pequeno, lembrando o dever que temos de ensinar os nossos filhos desde pequeninos. E por último vimos que no verso 16 e 17 a ênfase de Paulo é na Sagrada Escritura, que nós devemos dar a ela o devido valor, porque ela é uma palavra inspirada, ok? Ela é uma palavra que Deus soprou na vida daqueles homens e assim eles registraram esta palavra, e de que esta palavra é que é poderosa para nos fazer de nós homens e mulheres perfeitos, ou seja, maduros, ok? Habilitados agora para exercermos, alguns o pastorado e todos o pastoreio, que é o exercício do cuidado das ovelhas. Amém, queridos? Como já disse há pouco, guarde essas palavras no seu coração e com a graça de Deus possamos todos nós praticar o exercício do pastoreio. Quero encerrar agora orando com os amados. Incline mais uma vez sua cabeça, por favor. Senhor Deus, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra. Eu bendigo e louvo o teu nome por ela, Senhor, sabendo que de fato ela é poderosa para fazer de nós homens e mulheres maduros, habilitados, Senhor, para a prática das boas obras. Oh Deus poderoso, nos ajuda a exercermos o pastoreio, o cuidado das ovelhas, que um possa cuidar do outro, Senhor, que possamos neste cuidado ensinar, orientar um ao outro naquilo que a sua palavra nos ensina, até que o Senhor volte, sabendo que de fato estamos vivendo os últimos tempos muito difíceis, Senhor, mas sabendo ainda mais do que isso, que o Senhor está conosco e continua sendo o nosso sumo pastor, que nos ensina a cada dia, pela atuação do Teu Espírito na vida de cada um de nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos corretamente a Tua Palavra e assim também nos capacitando a praticá-la, Senhor. Obrigado por tudo isso. Amém. Um abraço a cada um de vocês, um beijo no coração. Fiquem com Deus, na paz de Cristo Jesus.